E a gente começa essa edição do Expresso CNN desta quinta-feira, já com o bastidor da política. Parte da base aliada do governo está insatisfeita com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Essa insatisfação respingou na relação dela com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A questão é que eles são justamente dos dois principais partidos que sustentam o governo. Vamos entender melhor essa movimentação com a apuração de bastidor que vem chegando com ele. Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Vamos lá. Essa insatisfação nos últimos dias, já não é de hoje, de parte da base aliada com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, acabou afetando um pouco ali essa relação dela com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e, consequentemente, pondo em risco a relação entre os dois principais partidos que sustentam o governo e que tendem a ser o eixo central da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que são o PP, do Ciro Nogueira, e o PL, da Flávia Arruda, e também é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Essa dupla, PP e PL, vale lembrar de novo, é o eixo central da coligação da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que está acontecendo? Interlocutores aí da Flávia Arruda me relataram que tem uma constante tentativa ali do PP, partido que o Ciro Nogueira preside, que também é integrado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de comandar essa distribuição de recursos para a base aliada, uma função que oficialmente é dela, é da Secretaria de Governo, comandado pela Flávia Arruda e, portanto, pelo PL. Acontece que desde que o Ciro Nogueira assumiu a Casa Civil, tem um acordo tácito ali de que ele se dedicaria mais a atender às demandas do Senado, que é a casa mais problemática ao governo e de onde ele é egresso, ele é senador, enquanto a Flávia, junto com o Arthur Lira, cuidariam da Câmara, das demandas dos deputados. Vamos ali para o outro lado da moeda, interlocutores do Ciro Nogueira. O que eles me relatam? Que a Flávia fez uma distribuição de recursos de emendas no final do ano, em desacordo ao que seria ideal para o governo, pois teria equiparado parlamentares que não votaram com o Planalto com parlamentares que são fiéis aliados do Planalto. E o caso clássico disso, deputado federal Hugo Mota, que é dos republicanos e está insatisfeito por não ter sido atendido nem a bancada e foi o primeiro a pedir publicamente a demissão da ministra. Ele não é do PP, mas não é segredo em Brasília que ele é um dos parlamentares mais próximos do Ciro Nogueira dentro do Congresso Nacional. Tanto que foi o relator na Câmara da principal proposta legislativa do governo neste ano, a PEC dos precatórios. Ou seja, o principal parlamentar, o mais próximo ao Ciro Nogueira, foi o primeiro a vocalizar o pedido de demissão dela. Ainda de acordo com esse pessoal mais próximo ao PP, a Flávia Arruda se aproximou de figuras centrais ali da ala independente do Congresso Nacional, como Alexandre Silveira, que na prática é o operador político ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que por sua vez é pré-candidato a presidente da República. E teria, segundo essas fontes, privilegiado essas demandas que vieram ali do Senado, né, que a gente acabou de falar que era uma área ali de atuação do Ciro Nogueira. Né? O Alexandre Silveira, vale lembrar, ele vai assumir em fevereiro o Senado, porque ele é suplente do Antônio Anastasia, que vai para o TCU. Nessa semana, inclusive, a Flávia Arruda e o Alexandre Silveira estiveram em Minas Gerais, uma viagem oficial ali, junto até com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bom, os ataques contra a Flávia Arruda levaram o PL a operar uma reação que resultou em um vídeo gravado ontem pelo Valdemar da Costa Neto em defesa da Flávia Arruda e um pedido dele ao presidente Jair Bolsonaro para que fizesse uma defesa pública da ministra. Hoje, na manhã de hoje, Bolsonaro e Ciro Nogueira se reuniram e, segundo fontes, trataram desse assunto. O presidente não pretende demitir a Flávia Arruda, até porque ela deixa o cargo no final de março para poder se candidatar. Mas tem um esforço no governo para tentar fazer com que os parlamentares insatisfeitos, de alguma maneira, sejam contemplados. Como? Com abertura de crédito ao longo do ano, quando isso for possível, para atender aos insatisfeitos. Mas antes o governo pretende, primeiro, checar o que de fato foi compromisso assumido pela articulação política do governo, seja Ciro Nogueira, seja Flávia Arruda, seja Arthur Lira, seja outro líder relevante da base aliada, e pagar esses compromissos, né? Pagar, estou falando lato sensu aqui, né? E segundo, verificar o que era mera expectativa de promessa a ser atendida. Né? Essas o governo não pretende pagar de alguma outra maneira, claro, porque o orçamento já foi fechado. Né? Você pode ter, quando eu digo pagar, é uma outra solução, direcionando o recurso para a base eleitoral
do parlamentar, por aí vai. Bom, apesar de todo esse clima ali que é dentro do Palácio do Planalto, as cúpulas ali dos dois partidos avaliam que o entrevero ali, esse problema todo, não tem força ainda para desestruturar essa base, tampouco para alterar os rumos dessa coligação, dessa dupla principal ali da coligação, que é entre PP e PL. O problema, pelo que me disseram, ainda está na esfera da política institucional da relação entre executivo e legislativo e não passou ainda, por enquanto, para a esfera da política partidária. E tem ali um consenso de que houve muito pedido, alguns compromissos, para pouco orçamento. E isso que acabou gerando essa questão toda. Tem ali um fator adicional que é importante. Grande parte desses compromissos também dependiam de um aval do Ministério da Economia, que é comandado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Só que, o que acontece? Paulo Guedes é alvo do Centrão ali, de todos esses praticamente que a gente está mencionando e citando aqui há muitas semanas, há muitos meses. E deu de ombros para isso e não liberou ali, né? Não fez as medidas ali para liberar esses recursos e isso acabou também atrapalhando. Não houve orçamento para o volume de pedidos e de promessas que foram feitos e muitos players fizeram promessas. Bom, a gente procurou, tanto o Ciro quanto a Flávia não quiseram se manifestar, Roberta.